Sou o Thiago, tenho uma empresa de construção, sou casado com a Érica, que eu trazia ela para os cultos e não assistia, ia embora. Eu não ficava porque o que acontece? Isso não é eu não fui criado no evangélico, então eu tinha uma certa resistência, né? E então eu preferia, né? Não me sentia bem, na verdade, no início, né? Não ficava, falava que ia trabalhar, né? Inventava uma desculpa e na verdade eu ia embora, ficava fazendo hora na avenida até o culto acabar, vinha, pegava e ia embora. Só que assim, algumas coisas estavam me dizendo, né? Eu tinha vontade de vir, mas a resistência era mais forte. Mas assim, vontade eu tinha de... E assim, a minha esposa falava como é que era, o meu cunhado, tudo. E eu comecei a ver que, né, eu poderia dar uma chance, né? E comecei a vir e ficar lá atrás. Não entrava, às vezes eu vinha e ia embora. E aí eu comecei a gostar. O pessoal aqui me acolheu muito bem, né? Era na igreja antiga, né? Não era no Novo MEV. E o pessoal acolhia, começou a vir falar comigo, né? Via que eu ficava lá atrás, vinha, conversava, me chamava. E assim eu comecei a fazer amizade e comecei a gostar dos louvores. E aí eu comecei a gostar muito. E aí eu comecei a vir toda quinta, todo domingo. Minha esposa, eu não quero faltar um dia. A gente vem, né? E daí todo mundo falava que eu tinha que me batizar, né? E aí eu tinha uma certa resistência por eu ter sido católico, né? Ter sido espírita e achar que já era batizado. Então a gente tem essa rejeição, né? Eu não vou me batizar, eu sou batizado, né? Minha família toda. E aí comecei a ver que a importância do batismo. Comecei a sentir aquela vontade de algo mais na igreja, de ser algo mais, né? E Deus começou a falar comigo, né? Deus começou a falar comigo e a gente com uma certa, não sabendo, né? Porque é uma pessoa inexperiente, então acha que é coisa da gente, né? E aí o que aconteceu? Eu peguei um irmão da igreja, falou que eu teria que me batizar, vamos lá, né? Me puxou para ir falar com o pastor Vitor. Eu peguei e falei assim, não vou me batizar, não é a hora, não quero, né? E conversei com Deus. O batismo ia ser, eu não me lembro a data, mas foi cancelado. O batismo ia ser, mas aí com a mudança da igreja para a igreja nova. E eu falei assim, o próximo batismo, Deus, se for da sua vontade, eu vou, né? Eu vou me batizar. Então, aí tivemos um aulão no sábado, né? De batismo. E foi uma bênção, foi assim, uma coisa que a gente precisava, a gente que não tinha muito contato com Deus, né? Que a gente que não conhecia o quanto é magnífico, né? O quanto é uma bênção. Então a gente teve aqui, o pastor ministrou, teve os testemunhos e ali a gente viu o quanto é importante, né? O quanto o batismo, você morrer ali pelo que ficou para trás e reviver para o novo, né? E dali em diante a gente seguir como o caminho de Cristo. E aí no dia do batismo foi uma bênção, né? Mas fui às águas, foi aconchego, né? Teve um aconchego. Só que depois disso eu comecei a cobrar a presença de Deus. Eu comecei a botar à prova, porque até então eu não sentia, não tinha sentido a presença do Espírito Santo, como todo mundo que tem o primeiro encontro fala, e eu não tinha tido ainda. E começou um certo conflito comigo mesmo,
né, do meu passado. Isso começou a vir a me cobrar, a me remoer por dentro, e eu vindo cada vez mais no culto, e isso cada vez mais, e eu cada vez mais botando Deus à prova, para que Ele me mostrasse, né, algo diferente, né, que é o que eu queria sentir, que é o que eu acho que todo mundo que vem aqui quer sentir a presença de Deus, e eu não estava sentindo por causa do meu passado. E aí o pastor fez o encontro dos batizados, né, que foi uma coisa maravilhosa, e eu, né, como sempre, me dediquei, fui, e ali o pastor começou a pregar, o pastor, o Fabiano, todo mundo começou a pregar com a gente, e eu ali botando Deus à prova, perguntando a Ele que se fosse da vontade dEle eu estar ali e mantivesse seguindo os caminhos dele, que ali Ele iria falar comigo, ali eu deveria sentir a presença do Espírito Santo. E o pastor começou a pregar, e eu ali orando e pedindo, botando Jesus à prova a todo momento. E aí aconteceu que o pastor, né, Jesus começou a falar comigo através do pastor. Tudo que eu precisava ouvir o pastor. E ali comecei a chorar muito. Ali foi um negócio assim surreal, vou te falar que foi mesmo a presença do Espírito Santo falando que eu deveria expor aquilo. E comecei a chorar muito, soluçar muito, e um aperto no peito. E quando o pastor falou que ali havia uma pessoa, né, além de mim várias, mas ele falou, não sei se era especificamente para mim, mas ele falou que havia uma pessoa que deveria ir à frente. E foi assim, eu que não sou uma pessoa tímida, não queria ir à frente, mas foi o Espírito Santo me puxou e fez com que eu me ajoelhasse perante a Ele. E aí ali eu tive meu primeiro encontro com o Espírito Santo. Ali foi surreal. Ali eu falo que assim, eu não estava ali. Eu estava mesmo na presença do Espírito Santo, né? E o pastor ali também sentiu isso, tanto que eu só ouvi ele, pastor falando em línguas, e eu, da forma que eu caí, o Espírito Santo manteve o meu corpo, mas me reergueu o meu espírito, né, perante a Ele. E ali, quem estava ajoelhado era quem deveria ficar ajoelhado, né? Que ali ficou tudo que era para trás do meu passado, ali ficou. E aí eu tive ali a renovação, ali me livrei de tudo que era ruim. E depois disso está sendo só bênção na minha vida, e cada vez mais vontade de estar ajudando a igreja, de estar compartilhando, para que eu possa cada vez mais aprender sobre a palavra e fazendo os estudos dominicais, para que eu possa cada vez mais ser digno, né, do que Deus fez por mim. Meu nome é Tiago Abreu e eu escolhi recomeçar. Poxa, cara. Eu tô nervoso, cara.